Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 23 de junho de 2025, às 19h20. Realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Sanches, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Estão presentes os vereadores. Comissão de Justiça e Redação. Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini ausente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistente Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini ausente. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Pode ir. Confirmo aqui a presença do nobre vereador Ricardo Trombini, da Comissão de Justiça e Redação, e também da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulta os seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinado pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Complementar número 07/2025, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 16 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 07/2025, de autoria do chefe do Executivo, condicionado à realização de uma audiência pública, e ainda nos termos do artigo 44, inciso 3º, parágrafo 3º, inciso B, do regimento interno, voto favoravelmente à relação do mérito de propositura é como voto. Plenário do Domiro Viana de Freitas, 23 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 87/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 16 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 7/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário do Domiro Viana de Freitas, em 23 de junho de 2025. Leandro da Silva Valentim, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. João Carlos de Oliveira. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 16/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 16 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar,
Voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 07/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 23 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Voto apartado. Apresento voto apartado contrário ao voto do nobre relator e contrário à matéria em questão, em que pese e inquestionável necessidade e obrigatoriedade da realização das obras de saneamentos impostas por decisão judicial, que visa proteger o meio ambiente e a saúde pública de nossa cidade. A omissão do poder público em resolver esta questão no passado provocou a presente situação de urgência. Contudo, a solicitação apresentada por meio do projeto de lei em questão, embora legal, é financeiramente temerária a contratação de uma dívida de 25 milhões, cujos pagamentos se estenderão por mais de uma década. Causará, no futuro próximo, severos impactos na saúde financeira do município. Alessandro Aparecido Pereira, membro. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, pela maioria dos presentes, e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 51/2025. Projeto de Lei Complementar número 5/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de faixas elevadas para a travessia de pedestre em frente a todas as instituições de ensino no município de Martinópolis e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei complementar 0525, autoria do vereador Gabriel Valões, e como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, 23 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 88/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 005/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 23 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas número 17/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrariasse a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 05/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 23 de junho de 2025. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva.
Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 52/2025. Projeto de Lei Ordinária número 12/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 9 da cidade balneária na Represa Laranja 12 para a Rua Antônio Pádua de Souza e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoro Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa comum, foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 12/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 23 de junho de 2025. Rubens Minoro Hayashi, presidente e relator. Os membros das comissões emitiram seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 89/2025. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões, que institui a sessão solene de homenagem aos profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional e a inclui no calendário anual de homenagens da Câmara Municipal de Martinópolis. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo como projeto de decreto legislativo, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de decreto legislativo número 03 de 2025, autoria do vereador Gabriel Valões. E como voto, Leonardo Domiro Viana de Freitas, em 23 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 90/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto do Decreto Legislativo 03/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 23 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 53/2025. Não havendo matérias a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h34. Boa noite a todos.